Deuteronômio, capítulo 1, versículo 26, 27 e 32, que diz assim: nosso título é Impedimentos das Bênçãos do Senhor, ok? Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. 27. E murmuraste nas vossas tendas, e disseste: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. E no 32 diz: mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, toma esse momento nas tuas mãos. Entra no coração de cada um dos teus filhos e guarda a palavra no coração e nos faz ver a tua glória, a tua vitória sobre nós. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Elucidando o texto que Moisés estava discursando aqui. E o que Moisés trazia? Ele começou a mostrar as coisas que foram acontecendo, que Deus não deixava faltar nada para eles. E aquilo que eles precisavam sempre vinha acontecendo ali pelo deserto. Porém, o povo vinha tropeçando nos seus erros. E eu vou trazer uma palavra na próxima semana no Sapê, depois vou pregar aqui também. Para ver como que você se posiciona. Escravo ou liberto? Porque eles tinham um pensamento escravagista. Eles não conseguiam se libertar daquilo que eles viveram durante 430 anos no Egito. E tudo para eles era difícil. E quando eu me posiciono olhando com olhar crítico, procurando ver os defeitos das coisas, é porque eu ainda sou escravo. E eu não consigo romper. Eu não consigo ver a glória de Deus. Consecutivamente eu não vou viver o sobrenatural. E aqui é o que estava acontecendo com Israel. Deus fala para eles assim: olha, eu fui fazendo tudo isso que vocês foram pedindo. Eu fui colocando vocês diante de uma terra maravilhosa. Mandei que vocês adentrassem a terra que eu tiraria da mão dos amorreus, dos fariseus, para colocar na mão de vocês. Mas eles então começaram a pedir: Senhor, então vamos mandar algumas pessoas para ir à frente, para mostrar o caminho que nós devemos seguir. E Deus então tira e apoia, e eles tiraram um príncipe, um dos maiorais de cada tribo, e mandaram. E eles vieram de lá dizendo exatamente que a terra era maravilhosa. E vieram trazendo amostras do que tinha lá. Era uma quantidade muito grande de beleza, de qualidade. Mas 10 deles morriam de medo. E só 2 tinham plena confiança no Senhor. São pessoas que se deparam com circunstância. São pessoas que têm medo daquilo que se levanta. São pessoas que olham muito mais para a barreira do que para a realidade, muito mais para o natural do que para o sobrenatural. São pessoas que esquecem: se existe alguma coisa acontecendo aqui agora, é porque primeiro aconteceu no sobrenatural. Quando você olha, por exemplo, para o templo portátil ali no deserto, onde as tribos de Israel prestavam culto religioso ao Senhor, e quando vocês olham, eram coisas lindas e maravilhosas. Cada utensílio que havia era maravilhoso. Mas entenda-se que naquilo ali não era realidade, é sombra. Porque aquilo ali era nada mais, nada menos do que uma cópia, do que uma imitação daquilo que está no santo templo de Deus celestial. Quando você vê coisas maravilhosas acontecendo aqui, por máximo que elas sejam maravilhosas, elas são sombra das coisas espirituais. E esse povo vinha o tempo todo debatendo com Deus, demandando. Quantas e quantas vezes eles foram diante de Moisés e questionaram Moisés: você nos tirou lá do Egito para que nós tenhamos fome? Porque as pessoas são assim, e nós somos assim. E de repente então Moisés, ele começa a trazer algumas regras. E primeiramente ele vai mostrando e revelando o poder de Deus. E o povo então estava apavorado, porque vinham do Egito e vinha o exército de Faraó encurralando eles. E Moisés então começa a clamar ao Senhor e fala: por que tu me clamas? Toca nas águas, Moisés. E ali Moisés aprendeu uma coisa que só ele, até então fez. Depois dele outros aprenderam. Mas ele toca naquelas águas e o mar se abre. Mas chega do outro lado e não tem água potável.
E eles murmuram mais uma vez. Depois não tem comida, eles murmuram. E o tempo todo Deus mandando. Mas o mais interessante não é isso não. Que do jeito que eles chegaram ali na terra prometida, com as mesmas vestes e as mesmas roupas, eles andaram 40 anos, as roupas não ficaram velhas, não se desgastaram, e quando a pessoa era criança, à medida que ela ia crescendo, a roupa crescia junto no corpo. Você já pensou isso? Já passou pela tua cabeça? O que milagre é esse? E sem falar que milhões de pessoas num qualquer lugar do deserto, e de repente Deus mandava aquele maná celestial, que eles podiam comer cru, podiam levar no forno, mas era uma quantidade exata de 2 litros para cada pessoa, e quem pegasse a mais, aquilo apodrecia. Mas no sábado, as pessoas pegavam mais na sexta-feira, porque não podiam pegar no sábado, aí pegavam dobrado, aí não apodrecia, milagres atrás de milagres. E a gente vive isso dentro da igreja. A gente vê quantas pessoas são curadas, quantas pessoas vão aqui testemunham, né? Eu fui curado de coluna, eu fui curado daquilo, disso, e a gente continua fazendo as mesmas coisas. Agora olha que coisa interessante. Muitas e muitas vezes os príncipes de Israel se levantaram contra Moisés. Houve o caso de várias pessoas, né? E eu não estou me lembrando que do outro está me falhando aqui a memória, são 3 na verdade. Eles se levantaram e por causa disso, muitos príncipes de Israel morreram. Num dia só foram 16 mil tragados pela terra. Mas houve outras situações onde as pessoas já eram libertas e não tinham um pensamento escravagista, que quando era falado uma atitude de Deus para ser implantado como sistema ali de Israel, ele diz: boa, essa é a sua palavra. E Moisés então começou a separar turmas de 50, de 100, levantar líderes para governar aquelas turmas e para julgar as causas. E ninguém reclama. Mas na igreja, quando você levanta muitas vezes uma pessoa para ser líder de alguma coisa, outros reclamam. E o que é pior, a igreja tem pastores. Mas a gente tem uma tendência a querer fazer as coisas do nosso jeito. No congresso agora de sábado, algumas pessoas não entenderam, porque eu acho muito corretamente, quando você tem um ministro de louvor que diz que ele quer você adorando e não você olhando cifra. Aqui na igreja a gente sempre deu cifra. Nós nunca tivemos problema, o pastor Marcelo nunca implicou. Mas se ele sentisse no coração de que ele quer que você adore, quem está aqui no altar, adore e não fique lendo cifra, então cada um tem que fazer o quê? Aprender a cifra. Mas a tendência das pessoas é questionar. E aí fizeram lá um levante e deu problema no louvor, eu fiz reunião. E na reunião nós decidimos que eles iam tocar só o que eles sabiam. E quando fosse colocar uma música nova, a gente abriu uma sessão e Luan diria para eles, o presbítero Luan, quando que seria que poderia olhar as cifras. E de repente olha para trás e vê as pessoas lendo cifra. Ele pega e tira, e as pessoas ficam com raiva, falam: não vou subir tal dia. E eu então pergunto no grupo: o seu ministério é você que decide ou é Deus? Porque eu pergunto isso para você: se você tem ministério, por que você quer fazer as coisas do seu jeito e não segundo o seu líder? Mas é normal isso. Eu não estou aqui falando isso para criticar você que tem ideias maravilhosas. Só que as suas ideias maravilhosas você vai colocar em prática quando você estiver por cabeça em algum lugar. Talvez na sua casa, talvez na igreja, quando você estiver dirigindo uma igreja. O que a gente não pode é querer as coisas do nosso jeito, sendo alguém que está por cabeça sobre as nossas vidas. Você tem pastores sobre a sua vida. Então, se a regra é aquela, é aquela. Josué foi o imediato de Moisés. Josué, quando Moisés morreu, ele governou Israel de uma forma maravilhosa. Mas quando Moisés estava vivo, Josué estava submisso a Moisés. É normal. Então, quando ele morre, foi passada essa unção para Josué. Agora Josué vai implantar o sistema dele. Muito simples. Mas se ele for inteligente, ele aprendeu tudo com Moisés. E o que ele vai fazer é fazer tudo que Moisés fazia e aperfeiçoar algumas coisas. E a gente precisa pensar um pouco nisso. Mas o que estava acontecendo aqui não era bem isso. Não era. Porque o povo estava ali reclamando, murmurando, e Moisés então já reúne eles e já começa a falar. E esse é o nosso primeiro ponto aqui nessa noite. Né? Primeiro ponto, está no versículo 26. Porém não quiseste subir, mas fostes rebelde ao mandamento do nosso Deus. Então o primeiro impedimento da minha bênção, a primeira coisa que eu preciso entender: eu não posso ser rebelde. O que é rebeldia? E contra os princípios, e contra os mandamentos. E olha que interessante, né? Aqui no texto vai dizer que era contra os mandados do Senhor. Porque tem pessoas que confundem mandato com mandado, e são coisas diferentes.
Mandato é uma procuração. Um deputado federal, um senador, ele tem um mandato dado por nós. Nós votamos nele para que ele nos represente lá no Congresso. E faça isso com esmero. Tem gente pensando que pode fazer isso contra Deus, usando o comunismo, e cuidado com o que você está votando, porque Deus está vendo. E você sabe que onde tem comunismo, Deus não pode entrar. E tem gente de igreja que ainda pensa que pode ser diferente. Vota em pessoa. Não se vota em pessoa, se vota em ideais. E o nosso ideal é segundo Deus. Alerta para você mais uma vez. Eu falei muito isso aqui. Não caia na cilada do diabo. Não caia. Agora, o que está acontecendo? O mandado é uma determinação obrigatória. Uma sentença do juiz, por exemplo. É um mandado. Esteja preso. Você não pode falar, como diz aí a conversa, não esteja, ou seja, não vou estar preso. Tem uma brincadeira que se faz, esteja preso, não esteja preso. Não é assim. O juiz você não vai questionar a sentença. Esteja preso, estou preso e ponto. Então entenda a diferença. E quando Deus falou, vocês vão entrar, e é como a gente fala aqui, que é uma convocação. Tem coisas que você tem liberdade para escolher ir ou não. Quando a gente fala de uma festinha, por exemplo, que vai ter um jantar de casais, é muito importante quem tem compromisso vir. É muito importante você evangelizar. Mas você tem a opção de não vir. Mas quando você tem uma convocação, gente, pelo amor de Deus, se faça presente. E faça a sua parte. Tá? Eu vou levar o máximo de pessoas que eu puder. A gente precisa entender isso. Fora isso, é rebeldia. É falta de obediência. Então o povo de Israel não via a bênção de Deus, eles ficaram 40 anos rodando ali pelo deserto, era o povo de Deus, eram os filhos de Deus, amados de Deus, mas não via a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Ou melhor, viam a glória de Deus, mas não desfrutavam das bênçãos. Vocês estão entendendo isso? Eles viram a glória, viram os milagres, viram tudo, mas a maior parte deles não podiam usufruir, porque eram rebeldes. E não somente isso, mas tem uma outra coisa que eu vou ver no versículo seguinte, que eu vou ler aqui para você para te lembrar, o versículo 27, que diz assim. Então, o primeiro ponto, a rebeldia me impede de receber a bênção do Senhor. Segunda coisa, e murmurasteis nas vossas tendas e disseste, porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruí-los. Murmuração é a pior desgraça que existe. Sabe? E já sabe que o cara que murmura, ele não fala isso num tom concebível. A conversa de alguém que murmura é sempre num tom de voz. Você viu o que eles fizeram comigo? Que coisa chata. Eu fiquei sozinho no fogo, todo mundo foi, o pastor não está nem para a gente. Olha, meu querido, você vai passar por lutas. Deus nunca falou que as coisas vão acontecer com toda a tranquilidade do mundo. Pelo contrário, no mundo tereis aflição. Você muitas vezes vai passar pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes as circunstâncias vão estar contrárias e você vai pensar, não tem jeito. É aqui que entra o poder de Deus. É quando não tem jeito no natural. Meu querido, você não foi chamado para ser naturalzinho. Você não foi chamado para viver segundo a humanidade. Você foi chamado para estar por cima, acima do natural, no sobrenatural. É no milagre, é no poder de Deus. É coisa que a pessoa não pode dimensionar humanamente falando. Você não pode ver a sua vitória segundo as circunstâncias. Então você vai além da circunstância. Isso é poder de Deus, isso é milagre, isso é glória de Deus, mas é bênção de Deus na tua vida. Não deixe impedimento da murmuração entrar no seu coração. Eu já não aguento mais ficar nessa igreja. Um monte de coisa errada, os pastores não veem, você viu? Meu querido, olha, que hora que eu me faço de bobo para viver, se vocês querem saber? Está perto do encontro, o cara me peca, está a peça de teatro toda montada. Aí eu vou sacar o cara, vou botar quem? Eu chamo a pessoa, conversa, melhor, hora certa. E eu vou analisando como é que o cara está recebendo aquilo. A dança está toda montada, você tira no dia do congresso. Aí fica o troço lá capengando. Nada, a gente tem que ter paciência, deixa lá. Quando termina o congresso, quando termina o encontro, você chama a pessoa, agora você até vai conversar. E aí você afasta. Pelo tempo que tiver, conversa, abraça, beija, trata. Mas a pessoa precisa entender que o ministério não pertence a ele. É Deus que tem o controle do seu chamado. Ah, pastor falou que eu tenho que ficar em pé lá na frente, mas eu não quero não.
E aí, você já está dizendo que você então não foi chamado por Deus, porque Deus não pode te usar. Existe uma palavra que está em Cantares que eu acho maravilhosa. Gente, eu tenho que ver a hora aqui que eu estou esquecendo que a gente já estava em cima, né? Então, o que, meus queridos? É uma palavra de Cantares maravilhosa. Ela apresenta um momento onde a pessoa é vista como coluna de fumaça. Eu fiquei pensando, dentro do templo de Salomão, logo na entrada tinha 2 colunas de ouro. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Quantas peças de ouro tem dentro do templo, do próprio tabernáculo portátil do deserto, do templo de Israel? Quantas peças de prata tinha, colunas de prata? Mas olha que coisa interessante, quando a gente fala de coluna de ouro, chama a atenção uma coisa, né? Faz a pessoa ficar vaidosa. Imagina, pastor Itamar é coluna de ouro aqui do altar de Deus. Porque a Bíblia diz que Pedro, João e Tiago eram coluna da igreja. Não é isso que a Bíblia fala? Pedro, João e Tiago. E aí, quando você pensa em coluna, imagina a coluna aqui, paradinha, de ouro. Né? Você vai olhar lá, está mais bonito, está brilhando, né? E a gente, como intercessor, a gente se sente o cara. É isso que a gente se sente. Mas a coluna de fumaça não. A coluna de fumaça, ela não é vista sem que você possa ver Deus através dela. E a coluna de fumaça, ela é mutável. Eu boto ela aqui quando eu preciso dela aqui. Mas quando você precisa dela do lado de cá, você pode colocar. E quem olhar não vai chamar atenção para a fumaça, mas o que está atrás dela, o que está usando ela, que no caso é Deus. Então eu acho muito bonito isso. Porque quando você olha para um vaso de valor na palavra, você não tem que ver o vaso em sua belezura. Pensa que é gente. Você não tem que ver a belezura do vaso, mas você tem que ver o que está dentro do vaso. O que faz certos vasos serem valorosos é o que está dentro. E quando se trata de uma coluna de fumaça, você consegue ver através. É muito interessante. Essa passagem ali de Cantares. Você pode pegar lá e ver como que isso me chama a atenção. Então, meu querido, eu não posso ser rebelde, senão não recebo a bênção do Senhor. Mas eu também não posso ser uma pessoa murmurativa. Sabe? Tudo reclama. Meu querido, aprende a lidar com liderança. Seu ouvido pode estar todo errado. Olha para a palavra. Está dentro da palavra? Ele está errado na sua visão. Mas o que ele está fazendo, a palavra protege. Então, obedeça. Seja crente de Bereia. Quem é o crente de Bereia? O cara que confere tudo na palavra. Mas não duvide. Agora, se estiver fora da palavra, vai até seu pastor. Porque às vezes você vai pegar um texto que vai te dar a impressão que está fora. Aí vai te dar 10 outros textos que você vai entender que ele está fazendo direitinho dentro da palavra. Porque, por exemplo, eu já vi gente me questionar. Que a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. A pessoa, não, mas não é pela fé? Então como é que tem que ter obra? Aí você tem que explicar para a pessoa. Realmente a fé sem obra é morta, porque a obra sem fé é morta, mas a fé sem obra também é morta. Porque quem tem fé não consegue ficar sem fazer a obra de Deus. Simples. Se você vem na igreja, assiste culto, vai embora, vem na igreja, assiste culto e não faz nada, está faltando fé aí. Essa obra qualquer obra que você fizer aí é morta. Não tem valor nenhum. É simples. E terceiro e último ponto. Versículo 32, eu vou abrir aqui para você. Então, primeiro ponto, foste rebelde. Segundo ponto, murmuraste. Terceiro ponto, versículo 32. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. Olha, desgraça pior não existe. Eu falei das outras que são. É incredulidade. Murmurando você pode ter salvação. Sendo rebelde você pode ter salvação porque você pode mudar. Mas o incrédulo, ele não deposita Cristo no coração nunca, só se ele deixar de ser incrédulo. Então, a coisa correta para te fazer perder a salvação é a incredulidade. Agora, quem são os incrédulos? Aquele que lê a palavra, mas continua praticando as mesmas coisas. Sabe como me dói, às vezes, ver um obreiro, ver um presbítero, um pastor, o cara tem essa palavra toda aqui, olha, aqui dentro da minha Bíblia tem mais de 10, dentro do meu celular tem mais de 10 Bíblias. Eu posso ver em qualquer versão que eu quiser. Só uma delas tem não sei quantas traduções diferentes. E o cara ainda consegue, quando sente uma dor de cabeça, primeiro pensar na farmácia, estando até numa reunião espiritual. Imagina, eu estou aqui dentro da igreja, uma vez aconteceu algo que marcou muito meu coração, eu já falei muitas vezes aqui. Eu estava lá na primeira igrejinha nossa, lá no lugar chamado Buraco, que profeticamente foi para a pedra. A nossa igreja lá é feita na pedra. E é impressionante como é que as pessoas conhecem aquela igreja. Eu tenho tido a oportunidade das pessoas lá de longe falar, conheço o pastor Itamar, conheço aquela igreja, foi feita em cima da pedra. Ele sabe mais do que a gente, às vezes, que é da igreja. E
Eu estava falando sobre a questão que aconteceu, mas já não estou mais lembrando. Ah, sim. Eu estava dando aula na escola dominical, e a igreja é uma igreja pequenininha, acabamos de abrir ali, ainda não tinha o departamento infantil que eu fiz atrás depois, e tinha um pessoal sentado ali na frente. E eu estou de lá dando aula, e estou vendo algumas pessoas fazendo sinal lá e tal, e as pessoas preocupadas com a irmãzinha, botaram numa cadeira. Eu estou vendo aquilo, estou dando aula. De repente veio um táxi, saiu puxando ela, quase pegando no colo, e foram levar ela para dentro do táxi. Aí eu não aguentei, falei, o que está acontecendo aí? Ah, está com a cólica menstrual muito grande, e a gente vai levar ela para o médico. Eu falei, ué, vocês já oraram por ela? Não, então como é que vocês vão levar? E eles trouxeram ela no colo, botaram ela no chão, deitada no chão. Era uma cólica que ela não podia suportar. E ali naquele momento eu orei com ela junto para a igreja. E até hoje eu tenho contato com essa pessoa muito esporádico, mas tenho contato pela internet. Ela nunca mais sentiu cólica menstrual. E foi a mesma coisa que aconteceu com a minha enteada na época, que foi a filha da diaconisa Adriana. Também foi ação nossa. E a própria Adriana tinha um problema crônico na coluna, que também foi curada. Então, quantas pessoas são curadas? Quantas pessoas têm esse chamado de ver a glória de Deus? E as pessoas continuam agindo. E é aquela mãe, eu já estou encerrando, é aquela mãe que o filho muito preocupado, que não estava chovendo há muito tempo, e ele vendia guarda-chuva, ele queria que chovesse, e ele estava querendo alimentar os filhos. Então ele conversa com a mãe, eles começam a orar para que chovesse. E oraram, e a mãe falou, você tem fé no que você está fazendo? Eu tenho fé, eu tenho certeza que vai acontecer. Oraram, de repente, terminaram de orar, o filho precisava sair. E a mãe falou assim, ué, leva o guarda-chuva, meu filho. Ué, a senhora está ficando maluca? Olha o sol que está fazendo. Ela olhou para ele e falou, não entendi. A pessoa acaba de orar, pedindo chuva, mas quando sai não leva o guarda-chuva. Ela acreditou na oração dela? A gente precisa entender. O que Elias falou para o seu moço? Vai lá e vê. Se tem alguma nuvem. Ah, não tem. Volta lá e vê, ora a fé. Não tem? Volta lá. Aí de repente tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem, uma coisa desse tamanho na mão, lá no céu. E Elias acreditou que isso aqui podia trazer uma tempestade. Ele mandou voltar lá para ver, e foi orando. O que aconteceu? Depois de muitos anos sem chover, muito tempo sem chover em Israel, a chuva lambeu o chão. Fé é isso, meu querido. Mas eu não posso ser incrédulo. Como que eu vou ser abençoado? Sendo rebelde, murmurando e sendo incrédulo. Por isso o povo de Israel não conseguia ver a glória de Deus. Você precisa abrir seu caminho para o sobrenatural. Às vezes a gente marca o oração e a pessoa fica não querendo orar. Meu querido, se você não quer falar com Deus, como é que Deus vai falar contigo? Se você não quer pedir a Deus o que você quer, como é que Deus vai te dar? Ele precisa conhecer o que você pensa. Ah, mas ele sabe antes de eu falar. Sabe, antes de você falar. Mas enquanto você não aprender a falar com ele, ele não vai te abençoar. É simples. Por isso a gente precisa estar aqui na oração. Eu fico muito triste quando um de vocês, não vou na terça, não vou. Gente, falta quinta, mas não falta terça não. Terça é dia de você orar, de você se entregar na presença de Deus. É dia de você clamar junto, dar a mão e fazer uma corrente, e você acreditar na sua oração. Não seja incrédulo, não murmure. Não duvida no seu coração. Não seja rebelde. É para vir, então eu vou. É para dar mão, eu vou dar mão. Eu vou clamar, eu vou bradar. Sabe? Você tem que entender que você é poder de Deus, você é glória de Deus. Até quando você vai pensar que você não vai conseguir? Porque as coisas são difíceis há muitos anos. Aquele homem estava lá, não sei quantos anos, lá naquele tanque. 38 anos. Depois de 38 anos, o cara paraplégico, não pode andar. Aí quando ele pensava em se mexer, o anjo sacudia lá a água, o outro já tinha ido no lugar dele, o outro já jogava e ele não tinha ninguém por aí. Mas ele bateu tanta porta. E a gente leva bater e bater. E abrir seus olhos. O que está faltando para a glória de Deus subir? Ouvir até a tua vida. O que está faltando para você ter uma experiência nova com Deus? O que falta para você entrar na dimensão do sobrenatural? Vai deixar os impedimentos chegarem? Vou continuar rebeldezinho, vou fazer o que eu quero, não acredito, não confio em pastores, não confio nos meus líderes. Então, meu querido, você nunca vai conseguir, porque Deus só vai te usar o dia que você respeitar o líder. Se você não vê Deus num líder, então você não vai ter Deus nunca. Claro que eu não falo isso para vocês, eu falo para o povo de Israel. E aqui a coisa é diferente. Então eu preciso entender, e eu preciso conferir se meu pastor, se meus líderes estão dando a palavra. Se eles estão, por que não obedecer?
Estava do jeitinho que falou comigo. Meu querido, você vai casar comigo? Você vai casar com o pastor Carlos? Vai casar com o pastor Marcelo? Até porque já são bem casados. E as mulheres estão mandando. Vocês estão vendo aí. Então, você não vai casar, então não fica preocupado. Sabe? Falou do jeitinho, falou feinho com você, você fala bonitinho. Tratou você um pouquinho de grosseria, você trata com amor. Você vai constranger seu pastor. E depois você chama ele na conversa. Vem cá, pastor. Eu tenho certeza que ele, se ele estiver errado com você, vai te pedir perdão. Mas o que eu não posso fazer é deixar qualquer sentimentozinho, mimimizinho, me dominar. Na igreja é muito assim. Ah, não gostei do jeito que falou, não gostei daquilo. Para com isso. Você precisa gostar é de Deus. Se você gostar de Deus, você vai me amar. Eu tinha 2 freiras que davam aula lá em Santa Maria Madalena. E uma delas era uma simpatia de pessoa. Todo mundo gostava dela. Ninguém aprendeu nada com ela, ela passava todo mundo. E a outra era dura. Dura, ela cobrava, ela exigia. Mas se você tivesse dúvida, ela ficava depois da aula e ela tirava toda a sua dúvida. Você podia procurar ela quantas vezes quisesse, mas ela era dura. Eu passei aquele ano todinho. Como eu aprendi com a dura. E como que eu vi que aquela que ela agradava a todo mundo não me ensinou nada. A gente precisa, às vezes, de alguém que... E Deus não é um pai molinho. Deus é um pai duro, às vezes. Amor não é sinônimo de estar sempre rindo para você, fazendo suas vontades, te pegando no colo, não. Amor é aquele que, às vezes, te corrige. Aqueles que, às vezes, te puxa a orelha. Às vezes, dá uma dura. A gente precisa repensar. Mas enquanto eu for rebelde, enquanto eu murmurar, e eu não acreditar no poder de Deus, eu não vou ver a glória deles na minha vida, no sentido de as bênçãos chegarem até minha tenda. Eu queria que você fechasse seus olhos. Meu Pai, estende as suas mãos sobre o teu filho e a tua filha. Alcança cada coração nessa noite. Enche da tua presença, do teu poder. Alinhe todas as coisas, Pai. Que cada um possa pensar. Israel foi tirado de uma forma milagrosa do Egito. Milagres poderosos acontecendo. Guiados pela nuvem de fogo, pela nuvem de fumaça. Meu Pai, durante o dia, pela nuvem, simplesmente de noite, pela nuvem de fogo, que além de guiar, de iluminar, também aquecia o coração deles. Era muito milagre acontecendo e eles murmuravam o tempo todo porque tinha espírito de escravidão, não sabia o que é ser filho, não sabe o que é ter um pai que ama, mas que também corrige. E nós aqui somos diferentes, eu creio nisso. Nós sabemos que o sobrenatural existe, mas não vamos deixar a praga luciferina entrar em nosso coração, ao ponto de nós sermos rebeldes, de murmurarmos e termos incredulidade no coração, para não ver o poder e a glória de Deus. Abençoa cada um dos teus filhos nessa noite. E que cada um possa sair daqui com essa consciência. Somos teus filhos e guiados pelo teu Espírito. Que haja em nós o mesmo amor, a mesma sensibilidade e a mesma visão que havia em Cristo Jesus quando passou por essa terra, e que há também no seu Espírito, no Espírito Santo de Deus. Recebe nessa noite, Deus, recebe essa unção e essa direção, em nome de Jesus. E a pergunta é: se tem alguém nessa noite que quer receber uma oração, eu quero ser ministrado sobre isso, pode vir aqui, eu quero orar por vocês. Como não tem ninguém, vamos nos colocar de pé. Xarabandalaba, xarabandai. Xebere canta laba sub, ande reço, laios. Meu Pai, para a tua filha dá saúde. Saúde, meu Pai, no corpo, na alma e no espírito, meu Deus. Aviva o coração da tua serva, que a tua filha receba as bênçãos celestiais e seja ela manifesta da tua glória, que a tua presença incendeie esse coração e ela esteja viva para caminhar e para marchar. Que haja nela, meu Pai, o desejo de vencer e de romper. Que haja nela, meu Pai, a sabedoria de transpor barreira, de não ficar presa ao natural, circunstância nenhuma. Que ela continue, meu Pai, vendo milagres poderosos. E afasta da tua filha todo impedimento que lhe não permitem de ver a tua bênção sendo derramada. Que a tua filha seja cheia da tua presença. Meu Pai, cura a tua filha, meu Pai, toca nessas gargantas, toca, meu Pai, nas veias aéreas, toca, meu Pai, no corpo da tua serva. Tu já curaste a tua filha aqui muitas vezes. Agora, meu Pai, que ela não fique mais
como tem acontecido alguns meses seguidos, meu Pai, que ela não venha ter, meu Pai, essa rouquidão, que ela não venha ter essa friagem que invade o coração dela. Aquece, meu Pai, o corpo da tua filha, para que quebre toda a frieza que vem de fora, para a glória do seu nome seja.